E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje vamos falar sobre equilíbrio de um ponto material. E o que é que fala esse tipo de equilíbrio de um ponto material? O próprio nome equilíbrio está relacionado a um corpo em repouso, ou seja, ele não tem nenhum tipo de movimentação, e ponto material é um corpo com massa desprezível ou sua extensão, suas dimensões também são desprezíveis. O que significa dizer então que a gente tem um corpo, um ponto de massa desprezível e também vamos desconsiderar todas as suas dimensões, né, seu tamanho, sua estrutura, volume, né, como zero. Ou seja, significa que em um ponto desse sistema, esse ponto precisa estar parado em repouso, tá bom? Então, como um exemplo aqui, eu tenho duas superfícies, uma vertical e uma horizontal, e um ponto P, onde eu tenho ligação aqui de três fios, né, como se fosse um nozinho. E aqui eu tenho um fio que está relacionado, está em direção fixo ao teto, um fio que está fixo à parede aqui vertical, e aqui eu tenho um peso, onde esse peso está em equilíbrio, está em repouso, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, que esse corpo aqui está em repouso, tá bom? Então, para que a gente comece a entender como é que esse corpo está em repouso, entender como funciona o equilíbrio de um ponto material, é necessário, gente, que a gente entenda sobre decomposição de vetores. O que é que acontece? Vamos considerar que eu tenho um vetor aqui, vermelho, que eu vou chamar esse vetor de V, tá bom? E o que é que eu falei com vocês já em outras aulas? Que todo vetor que ele possui uma inclinação com a horizontal, esse vetor ele pode se decompor, ou seja, a gente pode transformar esse vetor em um vetor horizontal e um vetor vertical, porque é mais fácil a gente calcular tudo na horizontal, tudo na vertical, estamos mais acostumados a isso. Quando trabalhamos, um exemplo, movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado, sempre calculamos o sistema na vertical ou na horizontal. Então, quando temos, por exemplo, um movimento parabólico, não calculamos esse movimento nesse sistema parabólico com inclinação. Ou a gente transforma isso para horizontal ou para vertical, é mais fácil, é mais simples. Então é isso que a gente vai se prender aqui, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então eu tenho um vetor V, esse vetor V eu posso transformar ele na horizontal aqui, que eu vou chamar esse vetor na horizontal de Vx. E esse vetor aqui na vertical eu vou chamar aqui de Vy. Então, na horizontal e na vertical. Para que a gente tenha um melhor entendimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor aqui, Vy, vou retirar, vou arrancar ele aqui e vou colocar aqui ele do outro lado, para ficar um bonitinho, mais ter uma formação de um triângulo, né? E aí, arrancando ele aqui, colocando ele aqui, a gente vai ter esse triângulozinho bonitinho, onde a gente até tem uma relação de vetores, né? Soma de vetores. Eu posso dizer que esse vetor aqui é a resultante desses dois. Olha que legal, né? Então, o que é que a gente pode determinar com esse triângulo? Eu posso calcular um seno ou um cosseno. Como é que a gente calcula o seno de um ângulo? Seno é o cateto oposto, né, que está em oposto ao ângulo, é a reta que está em oposição ao ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, calculando Vy dividido em razão aqui da hipotenusa, a gente vai determinar o seno desse ângulo. A mesma forma com o cosseno. Eu tenho que, para o cálculo do cosseno, é o cateto adjacente. Adjacente significa ao lado desse ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, eu vou ter que Vx, né, o vetor em horizontal, em razão com o vetor que está na hipotenusa, inclinado aqui, eu tenho um cosseno. Portanto, olha, quem é seno? Seno é o valor de Vy por V, e quem é cosseno é o valor de Vx
por V. Lembrando, eu se utilizo muito de seno. Quem é seno? É sempre os valores que estão nas verticais, né? E quem é cosseno? São os valores que estão relacionados à horizontal, tá bom? Então, Vx é cosseno, Vy é seno, tá bom? Mas tenham cuidados que isso aí pode modificar e eu vou falar quando. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, sendo seno Vy dividido por V, pegando esse V aqui que está dividindo, jogando para o outro lado, eu vou ter a seguinte fórmula: Vy é igual a V vezes o seno. Então, para eu achar Vy, é só pegar o valor do vetor original, multiplicar com o seno, eu vou ter o seu valor na vertical. E se eu quero encontrar o valor do vetor na horizontal, é só eu multiplicar o valor do vetor original vezes o valor do cosseno, e aí eu vou encontrar o seu valor na horizontal. Agora, essa forma, lembre-se das duas, tá bom? Mas tenham cuidado. Quando é que a gente só pode se utilizar esse sistema? Vx igual a V vezes o cosseno e Vy igual a V vezes o seno. Quando o ângulo que estamos trabalhando aqui, ó, com o vetor original, ele está adjacente à horizontal, tá vendo? Ele está colado com o vetor aqui, ó, horizontal. Tá vendo? Nesse caso, eu tenho um vetor aqui que está na horizontal. Então, quando esse ângulo está adjacente a essa horizontal aqui, x, eu vou ter as seguintes fórmulas atuando: Vx igual a V vezes o cosseno, Vy igual a V vezes o seno. Mas, gente, se caso ele dá um ângulo, desculpa, que está adjacente não mais à horizontal, mas à vertical, e de forma alguma eu consigo saber o valor aqui na horizontal, só posso usar unicamente esse ângulo que está adjacente à vertical. Nesse caso aqui, um exemplo, ó, vou colocar aqui um ângulo qualquer aqui, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer quando eu tenho esse ângulo que ele está na vertical? Eu agora vou ter uma inversão aqui desse cosseno e do seno. Se caso eu trabalho com ângulos que está adjacente à vertical, eu vou ter que Vx é igual ao V, o vetor original, vezes o seno, dessa vez. E eu vou ter que Vy é igual ao vetor original vezes o cosseno. Então, olha, o que é que vocês podem lembrar, gente? Que o vetor que está colado ao ângulo, adjacente ao ângulo, ele vai ser o cosseno. Enquanto o vetor que está em oposição ao ângulo, ele vai ser o seno, tá bom? Então, um exemplo aqui, olha, Vx, ele está adjacente ao ângulo, então ele é cosseno, enquanto Vy, que está em oposição a esse ângulo, ele é seno. Mas se a gente tivesse um ângulo em um sentido aqui adjacente à vertical, esse Vy aqui, esse vetor Vy, ele seria o cosseno, enquanto Vx seria seno, tá bom? Então, tenham cuidado com isso. Então, agora a gente já consegue determinar. Eu tenho aqui esse corpo em equilíbrio. E o que é que ele quer geralmente nas questões? Ele quer que você determine os valores das trações no fio que permite que esse ponto P fique em equilíbrio. Quando é que esse ponto P fica em equilíbrio? Quando ele não se movimenta na horizontal, quando ele não se movimenta na vertical. Se ele se movimentar na vertical, significa que esse peso aqui é maior do que a força que gera oposição ao peso, né? Então, por isso que ele vai cair. Se essa tração aqui for maior do que essa força aqui, que está em oposição a ela, ele vai se movimentar para a esquerda. Então, o que ele quer? Que esse corpo fique em equilíbrio, não se movimente na horizontal, não se movimente na vertical. Então, para que esse corpo fique em equilíbrio, gente, é necessário que o quê? Eu tenho um TB que tem uma inclinação. Como o TB tem uma inclinação, ele vai se transformar, ele vai se decompor em um TBx, que está na horizontal, um TBy, que está na vertical.
Para que esse corpo fique em equilíbrio, o que é que eu posso dizer? Que o valor de TA tem que ser igual a TBx. Para que esse ponto fique em equilíbrio, o peso aqui que está levando esse corpo para baixo tem que ser igual a TBY, que é uma força para cima, né, que sustenta esse bloco aqui. Então, se TBY fosse maior, ele ia subir. Se o peso fosse maior, ele ia descer. Se TA for maior, ele vai para a esquerda. Se TBx for maior, ele vai para a direita. Então, essas forças na horizontal, aqui, ó, precisam ser iguais, enquanto as forças na vertical precisam também ser iguais. Então, o que é que a gente tem? Equilíbrio no plano X, né? Eu tenho que o valor de TA precisa ser igual ao valor de TBx. A gente sabe disso. E o equilíbrio no plano Y. Eu preciso saber que o valor do peso precisa ser igual a TBy. Se a gente seguir essas condições, a gente vai ter um corpo em equilíbrio. Mas o que é que a gente vai fazer? Quanto é o valor de TB? Né? Quanto é o valor de TBx e quanto é o valor de TBy? Vamos fazer a transformação, né? Eu tenho aqui que TA é igual a... Quanto é TBx? TBx é o valor da tração original, que é TB. Como eu estou se utilizando do ângulo θ aqui, olha, eu tenho que ele aqui, como θ está adjacente a x, eu tenho x aqui como cosseno, né? E aí eu já tenho uma formulação do equilíbrio, né? Aqui eu tenho peso é igual a TBY, eu vou ter que TBY é igual a tração original, que é TB, vezes o seno. Como TBY está em oposição ao ângulo θ, né? A gente tem o valor dele como seno aqui. Então, já que eu encontrei o valor de TA igual a TB vezes o cosseno, P igual a TB vezes o seno, vamos ver se a gente consegue determinar esse valor aqui. E vamos considerar, já que ele não deu na questão, vamos considerar o ângulo θ como 45, tá bom? E vamos considerar que o cosseno de 45, o seno de 45 sendo igual a 0,7, ou também eu vou considerar como sendo raiz de 2 sobre 2, tá bom? Como também eu vou considerar aqui a massa desse corpo sendo aqui de 7 kg. 7 kg. Logo, eu consigo determinar então que o peso é de massa vezes a gravidade sendo 10, a gente vai ter aqui um peso de 70 newtons. Então, já que a gente já tem as informações do seno, a gente já tem as informações do cosseno, a gente também tem informação do peso, vamos determinar o valor das trações TA e o valor da tração TB, tá bom? Então, vamos lá, o que é que eu sei aqui? Eu sei que TA aqui é igual ao valor de TB vezes o valor do cosseno de 45, que eu sei que é 0,7 ou raiz de 2 sobre 2. Eu vou colocar aqui 0,7. Então, eu já encontrei essa primeira informação, que não me ajudou muito, né? A gente não consegue determinar quase nada se utilizando dessa informaçãozinha aqui. Agora, vamos continuar aqui com a segunda, em equilíbrio Y. O que é que eu tenho? Que o peso aqui vale 70, como a gente já sabe, então eu vou substituir. E TB, eu não sei o valor do TB, mas eu sei que o valor do seno é de 0,7. Então, 0,7, ou também poderia ser raiz de 2 sobre 2. Eu vou pegar esse 0,7 que está multiplicando, aliás, vou colocar aqui, vou que está multiplicando e vou passar para o outro lado, dividindo. Eu vou ter 70 dividido por 0,7. Eu vou encontrar aqui que a tração B equivale
a 100 newtons. Então a gente conseguiu encontrar o valor agora de uma das trações. Eu sei o peso, encontrei uma das trações, se utilizando o sistema em equilíbrio, né? Agora eu só preciso calcular o valor de TA. Como eu sei que TA é igual ao valor de TB vezes 0,7, substituindo o valor de TB aqui, eu vou ter que TA é 100 vezes 0,7, portanto, o valor de TA é de também 70 newtons. E aí a gente encontra aqui tanto o valor de TA quanto eu encontro o valor de TB, tá bom? Então, encontramos o valor de TA e encontramos o valor de TB. Então, existe muito mais força sendo exercida aqui nessa corda do que nessa aqui, né? A gente tem uma força muito mais não, mas uma força de 100, enquanto aqui está sendo exercida uma força de 70, tá bom? Então é dessa forma que a gente consegue determinar o equilíbrio entre os corpos, tá bom? Então vou aqui colocar dois exercícios para a gente calcular. Eu tenho aqui uma bola também bem parecido com um sistema bem parecido, onde dessa vez ela está presa ao teto aqui de um lado e presa ao teto do outro lado. Então eu vou chamar aqui de T1 essa tração, enquanto eu vou chamar essa tração aqui, eu vou chamar de T2. E aqui eu tenho uma bola que está sendo pendurada também pela corda. Aqui eu tenho um nozinho, vou chamar de N, né? Um nó entre os fios. Eu quero que esse nó ele permaneça em equilíbrio, ou seja, ele não se movimente para a direita, não se movimente para a esquerda, não se movimente para baixo nem para cima. Isso significa dizer que, para ele não se movimentar na horizontal, a força que é exercida para a horizontal tem que ser igual à força que é exercida para a vertical. Para que ele não se movimente na vertical, a força que é exercida para baixo tem que ser a mesma força exercida para cima. Então, a força para baixo a gente pode determinar como a força peso desse bloco. Se ele tem massa, ele tem peso. Se a massa vale 8, o peso dele vale 80, né? E aí a gente pode calcular esse equilíbrio. O equilíbrio desse corpo no plano horizontal, né? Primeiro, mas antes de a gente fazer um plano horizontal e plano inclinado, eu percebo a seguinte situação. Aqui eu tenho o valor de T2, eu tenho o valor de T1 e o que é que eu percebo? Deixa eu aqui, vou colocar aqui uma reta paralela ao teto, né? Olha. Paralela ao teto. Eu percebo que se esse ângulo aqui equivale a 60 graus, esse ângulo aqui, olha, também vale 60 graus, não é? Se esse ângulo vale 30, esse ângulo aqui também vale 30. Então significa que o ângulo de T2 está adjacente à horizontal e o ângulo T1 está adjacente à horizontal também. Então, como ele está inclinado T1 e T2, esses ângulos, esses vetores vão se transformar, vão se decompor em X e em Y. O T1 eu vou fazer de vermelho aqui, essa decomposição. Tenho aqui uma decomposição aqui na horizontal e eu tenho uma decomposição aqui na vertical, onde eu tenho T1x e T1y. Já aqui T2 eu vou fazer de verde, onde, como ele está inclinado, ele vai ter uma decomposição aqui na horizontal, como vai ter uma decomposição aqui na vertical. E aí eu vou ter T2y e eu vou ter aqui T2x. Então, o que é que eu tenho aqui? Para que exista um equilíbrio, vamos entender aqui, tá bom? T1 se transforma em horizontal e vertical e T2 se transforma em horizontal e vertical. Como eles possuem inclinação, eles podem ser decompostos. Então, eu vou ter aqui um equilíbrio no plano
no plano X. Né? Para que ele tenha um equilíbrio no plano X, essa força aqui que está na horizontal precisa ser igual a essa. Sendo essas forças iguais, ele nem vai para a esquerda, ele não vai para a direita, então a gente tem uma força igual a... ou a gente vai ter não vai ter movimento, ou seja, a gente vai ter esse nó aqui em repouso. Então eu tenho que T1x é igual, para que ele fique em repouso, é igual a T2x. Como é que a gente calcula quando esse T1x e o valor de T2x? Lembrando que como T1 a gente possui um ângulo com a horizontal, adjacente à horizontal, esse T1 ele é cosseno, então eu vou ter T1 vezes o cosseno do ângulo, né, que é 60, e T2 vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 30. Não é? Então eu vou ter aqui T1 vezes o cosseno de 60, né? T1 cosseno de 60. Cosseno de 60 eu tenho aqui que é 1 sobre 2. E T2 vezes o cosseno de 30. Então eu tenho um cosseno de 30, eu tenho aqui T2 vezes raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho em um denominador aqui eu tenho 2 e denominador aqui eu também tenho 2, eu posso simplificar, né? Então eu posso cortar esse 2 e esse 2. T1 vezes 1 eu vou encontrar como sendo T1 e eu vou ter igual a T2 vezes raiz de 3. Então a gente encontrou aqui uma equaçãozinha que representa o equilíbrio desse sistema aqui em um plano horizontal. Então eu já tenho aqui o equilíbrio em um plano horizontal. Vamos calcular o mesmo equilíbrio, só que no plano no plano X ou no plano Y. Tá bom? Para a gente poupar tempo, não vou colocar equilíbrio, né? Então no plano Y eu vou ter que para que esse nó aqui fique em equilíbrio, ou seja, as forças que estão para baixo têm que ser as mesmas, igual às forças que estão para cima. Se essas forças aqui for maior do que as de cima, ele vai descer. Se as de cima, T1y e T2y, for maior do que a força de baixo, ele vai subir. E não é isso que a gente quer. Então, o peso aqui tem que ser o valor de T1y mais o valor de T2y. O peso, a força para baixo tem que ser igual a essas duas aqui. Então vamos substituir o que a gente sabe. O peso eu já sei que é 80, substituir. T1y, como o ângulo está adjacente a x, então y ele vai ser seno, né? Então eu vou ter T1 vezes o seno de 60, mais T2 vezes o seno é 30, aqui. Então, eu vou ter 80 é igual a T1 vezes o seno de 60, a gente tem raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, a gente vai ter 1 sobre 2. Então, olha, como eles têm o mesmo denominador em comum, essa equação toda aqui ela vai virar 2. Então, eu posso pegar esse 2 que está dividindo com toda essa equação aqui, com toda essa soma, e passar para o outro lado. Então, eu vou ficar 2 vezes 80, eu vou ter 160, igual a T1 raiz de 3 mais T2. Então, a gente encontrou aqui um sisteminha, né? 160 é igual a T1 vezes raiz de 3 mais T2. O que é que eu sei? T1, gente, é T2, é o valor T2 vezes raiz de 3. Então, no lugar de T1, eu vou substituir, né? Então, eu vou substituindo aqui, né? Eu vou ter 160 igual, no valor do T1 eu vou colocar
T2 raiz de 3 no valor T1, vezes raiz de 3, mais T2. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é a mesma coisa que raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Então, eu vou ter, ó, 160 igual a 3 vezes T2 mais T2. 3T2 mais T2, eu vou encontrar 160 igual a 4T2. Passando esse número, esse 4 que está multiplicando para o outro lado, a gente encontra o valor de T2, que equivale a 40 newtons. Conseguimos calcular o valor de T2. E calculando o valor de T2, agora a gente consegue calcular o valor de T1. Sendo T2 igual a 40 e afirmando que T1 é igual a T2 raiz de 3, eu vou ter aqui, olha, que T1 é igual a T2, que é 40, vezes raiz de 3. E a gente pode deixar assim mesmo, tá bom? E a gente vai encontrar que o valor de T1 equivale a 40 vezes raiz de 3. Então, encontramos o valor de T2, encontramos o valor de T1. Gente, existe uma outra equaçãozinha que a gente pode se utilizar para isso. Eu acho mais fácil do que toda essa conta, tá bom? Se liga aqui. Toda vez que a gente tem um sisteminha desse, onde o desenho forma um triângulo, a gente pode determinar se utilizando da seguinte fórmula: o valor do peso vezes o seno do seu ângulo, tá bom? Da formação que está no seu ângulo, igual ao valor de T1 vezes o seno do seu ângulo. Aqui eu vou botar uma outra letrinha, tá bom? E o valor de T2 dividido pelo o seno do seu ângulo, tá bom? Então, se você se utilizar disso, você vai encontrar a mesma situaçãozinha. Deixa eu botar aqui, deixar bonitinho. Eita! Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ela resolve. Agora, isso só dá certo quando a gente tem um formatozinho de um triângulo do sistema. No caso aqui, ó, que não forma um triângulo, né? A gente não consegue calcular. Vamos ver se dá certo. Eu tenho aqui o peso, eu sei que vale 80. O peso eu sei que vale 80. Opa. O peso eu sei que vale 80. Aqui, se você reparar, aqui eu tenho 60 graus, aqui tenho 30, né? Vai formar 90. Rapidinho, gente. Deixa eu dar uma pausa. Aqui vale peso igual a 80. Como aqui eu tenho 60, aqui tenho 30, para formar os 180 graus dos ângulos internos do triângulo, falta 90 graus. Então, o ângulo que está colado ao peso, ao vetor peso aqui, ele é de 90. Então, eu vou ter o seno de 90 graus igual a T1. Quem é o ângulo que está colado ao vetor T1, né? Aqui a gente tem seno de 60 igual T2. Quem é o ângulo que está colado a T2? Seno de 30. Então, vamos substituir pelas informações. Eu tenho aqui o seno de 90 vale 1. Então, 80 dividido por 1 vai ser 80. Igual a T1, que é o que eu quero achar. Seno de 60, vamos achar raiz de 3 sobre 2, igual T2, seno de 30, 1 sobre 2. Então, o que é que a gente vai fazer? Como 80 é igual a T1 raiz de 3 sobre 2, igual a T2 sobre 1 sobre 2, eu vou igualar 80 com T2 aqui. Eu acho que fica mais fácil. E aí a gente vai ter 80 igual a T2 dividido por 1 sobre 2. Pegando isso aqui, passando para o outro lado, eu vou encontrar 80 sobre 2. E aí eu vou ter que T2 vale
40 newtons. Achei o valor aí de 40 newtons. Quando eu achei, vou fazer a mesma coisa agora, 80 igual a T1 raiz de 3 sobre 2. Vou calculando aqui, a gente vai achar 80 igual a T1 raiz de 3 sobre 2. Vou pegar isso aqui e passar para o outro lado e a gente vai encontrar 80 raiz de 3 sobre 2 igual ao valor T1. Dividindo esse por esse, eu vou encontrar... Vou encontrar 40 raiz de 3, desculpa o erro aqui, igual a T1. Então, olha, gente, se caso a gente tiver um sisteminha, esse sistema tiver um triângulozinho, a gente pode usar pela regrinha do seno, tá bom? Mas só se tiver assim. Se a gente tiver um sistema meio bem parecido assim, ó, que não forma mais um triângulo, aí a gente já não pode mais se utilizar, tá bom? E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e aqui eu vim para me despedir de vocês. Novamente, nosso vídeo, eu tive um erro na minha gravação e o vídeo ficou pela metade. Então eu deixo o último exercício para um outro vídeo, tá bom? E a gente se encontra lá. Valeu, galera, muito obrigado e tchau!